bom dia e vou soltar para vocês o sonho do arrebatamento e vou soltar Santas Escrituras, né? Vou soltar aqui em Romanos e vou soltar em Apocalipse e ainda vou soltar em Mateus. Porque é o que estão faltando os companheiros do Senhor. Estão com falha perante a Ele. Não são todos, tem uns que estão fazendo a vontade do Senhor, né? Tá pregando a palavra de Deus, o quê? No meio do mundo. E tem outros o quê? Que não, estão com negligência, né? E tem outros que estão levando, conduzindo as ovelhas dele de qualquer jeito, de qualquer forma. O Senhor não se agrada disso. O Senhor quer que os pastores, os companheiros dele, coloquem as ovelhas conforme a vontade dele para ele levar. Quem que tá falando com vocês? A esposa do Senhor, entendeu? Bora pra cá? Vou soltar o sonho logo e vou soltar aqui. Vou começar logo no livro da Apocalipse, né? Pra depois eu vir pra o quê? Pra Mateus. Mateus o quê? Mateus 10. Deixa eu ver aqui. Mateus 10. Pronto, tá aqui. Mateus 10. Vou soltar essa parte aqui pra vocês. Mateus 10. Já tá até marcadinha. Vou soltar o sonho agora. Vou soltar o quê? Mateus 10. Que é o que estão com falha perante o Senhor. Vou soltar logo em Apocalipse. Aí vem o que? Mostrar por que o Senhor que disse que tinha deixado primeiro o amor. Vou soltar tudo bem explicadinho pra vocês. Agora, se vocês quiserem pisar por cima, aí já é contigo com ele. Tudo que a gente planta na terra, a gente colhe. Tá plantando logo contra quem? Contra o Deus de Israel. Ó, glória a Deus. Deixa eu fechar aqui. Pronto, já voltei novamente. Ó, o que é que eu tenho pra dizer? O que é que eu vou falar pra vocês? Vou soltar o sonho pra vocês e vou falar sobre o que? 3 livros, versículos diferentes, que tá falando sobre o que? Sobre a respeito dos meus sonhos, entendeu? Ó, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava o Senhor descendo uma rua. Era uma rua de subida, uma subida medonha, ele vinha descendo a rua. E essa rua era cheia de pontos de comércio. Eu vi o Senhor completo, dos pés à cabeça. Agora, algo que eu vou dizer a vocês. Ele vinha igualmente, ele foi crucificado na cruz do Calvário, com a coroa de espinho na cabeça, ele todo coberto de sangue, o cabelo dele todo ensopado de sangue, e o pano que ele transpassava na cintura dele estava da cor de vinho do sangue dele. E ele vinha descalço por cima da calçada. Era uma rua cheia de pontos de comércio, os comércios estavam tudo fechado. E não tinha um pé de pessoa no meio da rua, ele vinha sozinho. Aí, quando eu vi ele, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Aí, algo que eu vou dizer pra vocês. Quando eu abracei ele, quando eu me acordei, eu fiquei meditando, né? Assim, outro detalhe que eu vou soltar do sonho pra vocês, que eu nunca consigo soltar no sonho, entendeu? Quando eu abracei o Senhor, ele tampou a cabeça. Ele tampou a cabeça e ele tampou do joelho para baixo. E daqui do ombro até aqui acima do joelho, ele limpou, deixou o corpo dele bem limpinho. Porque quando eu me virei para trás, que eu vi, ele estava todo coberto de sangue. Não tinha um canto no corpo dele que não tivesse coberto do sangue dele. E o pano que o transpassava na cintura dele estava bem vermelhinho. Na hora que ele limpou, o pano que antes estava da cor de vinho, tava bem vermelhozinho. Aí eu abracei ele. Ele me abraçou e eu me acordei. É porque eu conto pra vocês do jeito que ele me apresentou e do jeito na hora que eu corri pra onde ele tava, que ele se limpou. Por quê? Porque ali era o pecado do mundo inteiro em cima dele. Ele limpou pra poder o quê? Eu não abracei ele, não tá entendendo? E eu fui, abracei ele e o Senhor me cobriu com o manto e eu me acordei. Agora eu vou soltar pra vocês. Quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Não acredito que te abandonaram não, porque ele vinha descendo sozinho por cima da calçada. Ele vinha descendo a rua por cima da calçada. A rua, os comércios tudo fechado, não tinha um pé de pessoa com ele no meio da rua. Eu disse assim, Senhor, te abandonaram no teu id, não foi? Aí eu comecei a ler o livro do Apocalipse e eu entendi que foi isso que ele me mostrou. E eu vou ler pra vocês agora. Apocalipse.
Apocalipse 3. 3 não, não é Apocalipse 3, é Apocalipse 2. Apocalipse 2, o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5. Por quê? Porque é direto para os pastores. Eu vou deixar assim. E é o que? Justamente sobre os anjos das igrejas, né? Ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor está o que? Elogiando os trabalhos dos companheiros dele. Mas preste atenção que no versículo 4 ele tem algo contra o que? Os pastores. Não são todos, é alguns. Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te por de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Encerrei para vocês agora. Agora eu vou lá para onde o quê? Olha o que é que o Senhor fala. Eu vou soltar referente a esse sonho. Que o Senhor me mostrou que estava sozinho no sacrifício dele que ele fez pela humanidade. Por quê? Porque tá faltando pessoas para pregar o evangelho. A mesma coisa que ele fazia, ó. Eu vou falar aqui ainda, vou mostrar esse versículo que eu tô falando para vocês. As pessoas o quê? Não estão fazendo o que é a vontade dele, ó. Vê se Romanos 10 e o versículo 14. Como, pois, invocar aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviram? Então, falta pessoas para pregar o evangelho. Igual ele falou lá no livro do Apocalipse. Naquele de quem não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a palavra que eu estou entregando para vocês, os companheiros do Senhor, né? Então, a palavra do Senhor está sendo entregue. Agora eu vou para onde? Agora eu vou para Mateus. Mateus. Confirmar. Pronto, tá aqui, Mateus. Olha o que é que o Senhor fazia, olha o que é que as pessoas hoje não estão fazendo mais. E percorria Jesus todas as cidades. Ele mestre, ele Senhor. Ele pegou os 12 discípulos, ele saiu o quê? Pregando em cidade, cidade, aldeia em aldeia. Ele, o quê? O mestre. Ó, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Olha o que o Senhor fazia. É isso que não estão mais fazendo, entendeu? São poucas pessoas o quê? Mas o Senhor, glória a Deus, que o Senhor levantou o quê? Os homens de Nevi. Juntamente com o quê? Com a rainha do sul. É os homens de Nevi e os homens de quê? E os homens do sul. Eu vou ler para vocês. E também vou confirmar a vocês. Porque nesse sonho eu cheguei e disse assim, Senhor, se tu tá me dizendo que o Senhor tá só, o Senhor não vai estar mais só. Eu vou estar do teu lado pregando o evangelho na rede social. Agora me ajuda, que eu não sei. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele disse que sim. Ele apareceu para mim novamente em sonho, na terceira vez. O primeiro foi o sonho do arrebatamento, o segundo foi o sonho que eu soltei para vocês, do sacrifício. Depois ele apareceu novamente em sonho para mim, após esse sonho, porque eu prometi a ele, disse assim, Senhor, eu vou ficar contigo do teu lado, pregando o evangelho, só me ajuda que eu não sei. Mal eu sei ler. Aí o que foi que o Senhor fez? O Senhor disse que sim, apareceu para mim novamente, que é o sonho que eu vou soltar para vocês, entendeu? Mas não agora. Em outro campo, em outra oportunidade. Agora eu tô confirmando esse sonho para vocês nas Santas Escrituras, entendeu? Porque eu falei pro Senhor, o que eu falei estava escrito. O Senhor me mostrou que estava sozinho no vídeo dele. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pregar o evangelho nas redes sociais e chamando muito mais pessoas. Mas não por causa de mim, por causa dele. É ele que chama na palavra dele, entendeu? Ele que levanta as pessoas. Ele levantou os homens de Nevi nessa geração. Para o quê? Para chamar o povo ao arrependimento. Vocês, o que são os homens de Nevi? Vocês chamam o povo ao arrependimento. Só chama o povo que o povo precisa se arrepender, se converter dos pecados, se voltar para o Senhor, ser uma nova pessoa. Porque sem arrependimento, sem transformação de vida, é impossível as pessoas herdar o reino do céu, né? Pronto, é só isso que nós precisamos fazer. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou confirmar vocês.
o que eu falei pro Senhor, disse assim, Senhor, vou ficar pregando nas redes sociais, só me ajuda. E eu tá escrito, e eu vou mostrar pra vocês. No livro de Cantares, eu me profissionei do lado dele como uma coluna. E eu vi que tem no livro de Cantares como coluna, mas é como coluna de fumaça. Então, é sinal que eu vou ficar bem pouquinho tempo com vocês. Bora pra cá, deixa eu mostrar pra vocês. Tá escrito, ó, essa pessoa já se levantou, ela tá com vocês, ó. Quem é esta? Presta atenção à pergunta. É Cantares. Cantares 3, presta atenção na pergunta, ó. Quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, de todos os pó dos mercadores? O que é todos os pó dos mercadores? É a tela do telefone. Que o que? A gente pode botar um filtro, entendeu? E a gente fica o que? Com os pó dos mercadores, né? No rosto da gente, né? Então, isso é pra vocês entenderem, né? Bem melhor mesmo. Encerrei pra vocês. Agora eu vou confirmar, agora eu vou soltar outro sonho pra vocês, né? Já soltei o sonho, soltei as Santas Escrituras, agora eu vou soltar esse sonho. Bem, agora eu vou soltar o vídeo pra me fazer outro vídeo, pra soltar o outro sonho pra vocês, pra me confirmar ele também nas Santas Escrituras. E vou confirmar mais uma vez esse sonho que eu soltei pra vocês do sacrifício do Senhor. Vou soltar mais uma vez pra vocês as Santas Escrituras, lá em Cantares mesmo. Confirmar outra vez esse sonho nas Santas Escrituras, para que vocês compreendam porque que eu falo com o povo de Israel. Porque está escrito nas Santas Escrituras, ó. Quem é esta que sobe do deserto? Ó, vou repetir novamente, ó. É Cantares 6. Deixa eu ver se é Cantares 6 mesmo. É Cantares 6 e o versículo, o versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Por isso que eu falava com o povo de Israel e eu não entendia. Sempre eu falei com o quê? Com o povo onde Jesus fez o sacrifício dele. Porque esse povo, ele vai permanecer após a vinda do Senhor, após a segunda vinda do Messias, entendeu? O Messias já vai vir pela segunda vez. E então, o povo de Israel vai o quê? Vai permanecer, porque está profetizado lá no livro de José, que ele vai ficar até no final dos dias dele na face da terra, para que ele se levante com a aliança que ele tem com o Senhor, porque esse povo de Israel, ele tem uma aliança com o Deus Altíssimo, entendeu? E ele vai se erguer no final dos dias dele, porque ele vai aprender, né, o que? Ter humildade e chamar pelo Messias, o que veio, o que foi morto lá em Jerusalém. Aí ele vai chamar, aí ele vem, basta vocês começarem a clamar por ele, entendeu? Até vai ser um pouquinho grande, né? Porque o orgulho de vocês são muito terrível, entendeu? Mas o que? A esposa do Senhor tá falando com vocês, chamando vocês o arrependimento, transformação de vida. Que o Messias já veio a primeira vez, já fez o sacrifício por todos nós, que ele se declarou que era o quê? Que ele era o próprio Deus e ele é. Ele não podia abrir a boca dele sem ser por parábola, mas a esposa do Senhor pode. E eu confirmo a vocês nas Santas Escrituras que ele é o quê? Ele é o Deus de Israel, é o Deus que habitou entre nós, ele é o verbo, como está escrito, ele habitou entre nós, ele caminhou entre nós, e principalmente sobre vocês que têm o que? Aliança. E então, se permaneceis firme até o final, invoca o Senhor, e o Senhor vai antecipar esses dias, porque senão vocês não vão suportar não. Tanto vocês como as 5 virgens loucas que foram deixadas para trás. Por quê? Porque vocês, o que? Escuta a palavra de Deus. Vocês veem que o Senhor está falando com vocês e vocês endurecem o coração perante a face dele. Vocês endurecem, vocês não querem receber o quê? O que está escrito nas Santas Escrituras. Aí vocês vão ser deixados para trás e outros vão ser retirados para pagar um alto preço. Mas o quê? Mas me dá a salvação, né? Porque está escrito, eu acredito e eu confio. E eu creio em tudo que sai dos lábios dele. Tudo que sai dos pensamentos dele, eu creio e acredito. Entendeu? Eu encerrei pra vocês. Agora deixa eu confirmar mais uma vez. Nesse sonho pra vocês, eu vou conferir. A rainha do sul que se levantou no juízo como os homens dessa geração. Para o quê? Para condenar. A rainha do sul foi Jesus que falou. Saiu da boca do Ial, do Messias. Saiu da boca do Messias.
que a Rainha do Sul ia se levantar no juízo. A Rainha do Sul ia se levantar no juízo. A Rainha do Sul, ela já só levantou, ela tá no meio de vocês. Só que vocês não, o quê? Por vocês não examinar a Santa Escritura e por vocês ignorar o que tá escrito, vocês o quê? Vocês não entendem. Por quê? Por que vocês não entendem? O Messias, quando ele veio pra terra, quem foi que deu ouvido à pregação dele? Ele, um rei na terra, caminhando conosco. Quem foi que deu ouvido à pregação dele? Ninguém, meu. Então, ele foi o quê? Rejeitado. É a mesma coisa aconteceu o quê? A mesma coisa vai acontecer com a Rainha do Sul. Entendeu? E o Senhor já tá próximo de quê? De tirar o quê? A esposa dele da face da terra. Entendeu? Ó. Eu vou confirmar o sonho pra vocês que tá a Rainha do Sul e também tá o que? Os homens de Nevi com vocês. É em que? É em Lucas. É Lucas 11. E o versículo, mira, é o versículo 31 e o versículo 32. Os homens, a Rainha do Sul se levantou e os homens de Nevi também se levantou. Porque esses homens se levantaram? Porque eles são o quê? Eles tinham que se levantar no juízo porque estava profetizado para o quê? Chamar o povo ao arrependimento de pecado, a transformação de vida. É o que os homens de Nevi estão fazendo isso. Juntamente com o quê? Com a Rainha do Sul. Entendeu? É o que está escrito é o que está escrito aqui na Santa Escritura. Vocês não creem, não? Vocês não acreditam, não? Pois eu creio e acredito em tudo que está escrito na Santa Escritura. Saiu da boca do Messias, saiu da boca do Deus Altíssimo. Pois então toda a palavra dele é fiel e verdadeira, entendeu? E está perante o que? A nossa face. Ó, a Rainha do Sul se levantará no juízo. Então, essa Rainha do Sul, ela já se levantou. Ela está o quê? Perante a vocês. E ela é, sabe o quê? Justamente o quê? Ela é justamente aquele anjo que fala lá no livro do Apocalipse, a Filadélfia. Que eu vejo que as pessoas se admiram, mas as pessoas o quê? Não conseguem fazer o quê? O que esse anjo pede para essas pessoas fazer, entendeu? Eles endurecem o coração perante o quê? Não é a ela, é perante o que está escrito na palavra do Senhor. Eu sou o quê? Eu não tenho nada. Tudo veio através dele. A nossa salvação da nossa alma veio através do que? Veio através do Messias. Tudo, ele o quê? Ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Então, eu tô esperando por ele, mas o quê? A minha salvação da minha alma veio por ele. Eu aceitei Jesus como suficiente salvador da minha vida. O único que pode o quê? Nos resgatar desse mundo e nos levar esse céu azul que vocês veem. Esse céu azul lindo, maravilhoso, à noite cheio de estrela. Então, só ele pode o quê? Nos levar daqui pra lá, entendeu? Se nós estivermos andando o quê? Andando nos caminhos dele, como ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, entendeu? A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará. Você está vendo? Ela está chamando o povo ao arrependimento. Pois até do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Por isso que eu prego com vocês o que? O arrependimento de pecado. Porque foi isso que Cristo nos ensinou. Chamar o povo todos ao arrependimento de pecado, porque o Senhor disse, todos nós precisamos de se arrepender de igual modo, porque senão nós pereceremos nos nossos pecados. Tô falando o que tá escrito nas escrituras, entendeu? Pronto, encerrei pra vocês. Tá procurando o quê? Tô procurando o versículo que eu falei pra vocês pra soltar. Glória a Deus. Mas eu vou soltar esse vídeo, não vai ficar grande demais. Glória a Deus. Eu vou soltar pra vocês o vídeo, que senão vai ficar grande. Eu não vou achar aqui, né, o que eu tô procurando pra soltar pra vocês. É porque tudo que eu falo pra vocês, eu gosto de soltar na Santa Escritura, entendeu? Porque se tá escrito, é só soltar. Eu sou ruim de memória, eu sou ruim. Eu confesso a vocês que eu não gravo. Glória a Deus.
Já passei Mateus, já passei Marco. Já tô já tô em Lucas. E ainda nada. Eu vou soltar só, 2 versículos que o Senhor chamou, que todos nós arrependimento de pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tô em João. Será que é em João? Tô olhando agora. Peraí, deixa eu ver se é em João. Glória a Deus. Calma, viu? Eu já solto pra vocês. Eu vou encontrar e vou soltar pra vocês, porque eu não gosto de estar falando com vocês sem soltar o versículo, não. Para que não haja dúvida de maneira nenhuma na cabeça, nos pensamentos de vocês, né? Oh, glória a Deus, eu vou ter que ir lá na máquina. Eu entrego pra vocês, como é que eu vou entregar pra vocês esse vídeo. Em outra eu solto pra vocês, porque eu não encontrei. Não encontrei. Glória a Deus. Não encontrei. Eu vou encerrar pra vocês, viu? E fui.